Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. E nós estaremos lendo todo o capítulo. Eu te peço um pouquinho da paciência, esse é um texto um pouquinho maior. Mas, primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Diz assim o versículo 1. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo, Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o têm todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as suas obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz. Porém, adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam rei, e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns para capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras, das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo isso, pois Samuel todas as palavras do povo as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atende à sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Jesus, obrigado pela tua graça. Obrigado, Deus amado, pelo teu amor conosco em nos revelar a tua palavra, em nos mostrar a tua vontade sobre a nossa vida. Deus, nós te pedimos que nos encha com o teu Espírito Santo essa manhã, que o Senhor prepare o nosso coração para a tua palavra e que nós saiamos daqui mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, eu te peço também por mim, que o Senhor me use como teu instrumento, como um megafone, por onde a tua palavra passa e alcança corações como alcançou o meu. É assim que nós choramos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Sabe quando alguém faz uma pergunta indiscreta? Ou faz aquele pedido impertinente?
E você até percebe que a pergunta que ela está fazendo é para saber alguma outra coisa, ou que aquela pergunta está mostrando algo do interior dela. Recentemente eu fiz uma pesquisa nas minhas redes sociais, perguntando qual que foi a pergunta mais absurda que as pessoas já receberam. Uma das respostas que eu tive foi de um rapaz que já tem 4 filhos, e a pergunta indiscreta que ele recebeu foi: ué, não vai fazer vasectomia, não? Outra pessoa me respondeu dizendo que uma vez, na sala de aula, um professor virou, olhou no fundo dos olhos dele e perguntou: você é burro? Meus irmãos, essas perguntas nos mostram que muitas vezes as pessoas não querem falar o que desejam falar, mas perguntam, como quem se inocenta daquilo que está querendo saber. Mas pode ser que eu e você sejamos essa pessoa. A pessoa que vira e mexe faz uma pergunta que não era bem o que a gente queria perguntar, mas que no fundo nós sabemos que pode magoar ou que tem uma outra intenção por trás. Eu mesmo já fui alguém que fez esse tipo de pergunta, meus irmãos. Já cheguei perguntando para o meu pai uma vez, meu pai é pastor, tá, meus irmãos? E eu perguntei: pai, o senhor não vai trabalhar, não? Meu pai trabalha na igreja, meus irmãos. Mas eu queria saber o que é que ele ia fazer, além de estar na igreja, como se não fosse trabalho. Hoje eu sou pastor, meus irmãos, e eu sei que meu pai trabalha muito, viu? A questão, meus irmãos, é que todas essas situações mostram como muitas vezes nós temos algo por trás das nossas perguntas, algo por trás dos nossos pedidos. E todas essas situações que eu apresentei para os irmãos apontam para um pouco do que aconteceu aqui no livro de Samuel. Algo que o próprio Samuel, o profeta, e o próprio Deus experimentaram quando receberam um pedido ultrajante da parte do povo de Deus. E o livro de Samuel, meus irmãos, ele foi escrito para mostrar a transição que o povo de Deus ia passar dentro do plano de Deus. O povo de Deus foi liberto do Egito, se formou em um grande aglomerado de tribos. E Deus, de tempos em tempos, levantava juízes para governar o seu povo, libertar o seu povo. E nós estamos aqui diante do texto em que é declarado que o último juiz vai ser Samuel. O livro de Samuel, então, meus irmãos, nos mostra a transição de um aglomerado de tribos para uma nação ou um reinado de Israel. E aqui estamos no texto crítico, o momento em que o povo de Deus pede um novo rei, ou pede uma forma diferente de organização, uma forma diferente de governo sobre a sua vida. A questão, meus irmãos, é que esse tipo de mudança teria consequências espirituais gravíssimas sobre o povo. E é nesse contexto, então, meus irmãos, que o capítulo 8 nos mostra a resposta de Deus para esse desejo que o povo tem de se conformar a outras nações. Um pedido desagradável. E como é que Deus responde a isso? E o nosso texto, meus irmãos, se você olhar comigo no versículo 7, diz o seguinte: disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para não reinar sobre ele. Essa, meus irmãos, é a resposta de Deus para o pedido do povo. Mas por que o povo está pedindo um rei? O versículo 1 aí na sua Bíblia diz para mim e para você que Samuel já estava ficando velho. Samuel já estava ficando idoso. E ele faz algo que é novo na história de Israel. Ele decide colocar os seus próprios filhos como juízes sobre a nação. São juízes como ele. Só que, se você depois tiver a curiosidade de ler o livro de Juízes todo, você vai perceber que em nenhum momento isso acontece. E quando o povo pede para um juiz fazer isso, que é lá com Gideão e pede para que ele seja rei sobre eles, Gideão nega e diz: não, a forma que Deus escolheu para governar o seu povo são
os juízes. Mas Samuel aqui, percebendo que está ficando velho, percebendo que o povo ainda precisa ser governado, coloca os seus próprios filhos para governarem junto com ele. Eles vão para o lado sul de Israel, enquanto Samuel fica ali no centro, na cidade de Ramá. O problema, meus irmãos, é que Deus não estabeleceu assim. Ele não deixa que os seres humanos escolham os seus juízes. Pelo contrário, é sempre Ele quem decide quem vai governar e lidar com o seu povo. E então, os filhos de Samuel, o Joel e o Abias, eles não são bons juízes. E era nítido para todas as pessoas que aqueles homens pervertiam o direito, aceitavam subornos. Imagine então, meus irmãos, a preocupação daquele povo de saber que Samuel estava velho. E quem iria assumir o seu lugar seriam pessoas que não estavam de acordo com a vontade de Deus. A preocupação de saber que quem tivesse mais dinheiro poderia garantir que o juiz se inclinasse a favor dele. E havendo então, meus irmãos, essa situação, que a liderança do povo de Deus se reúne com Samuel. Imagine, meus irmãos, pelo menos 12 homens, que se reúnem com Samuel um dia e falam: Samuel, é o seguinte, nós queremos um rei. Nós queremos alguém, uma única pessoa que vai ficar à nossa frente por muito tempo. E meu irmão, minha irmã, perceba a ironia do pedido daqueles líderes, porque eles querem resolver um problema de descendência, pedindo um governo que vai exigir descendência de governo. O rei deixaria o seu filho para governar. Eles não tinham ideia se esse filho seria bom ou seria ruim. A questão, meus irmãos, é que aquele povo está pedindo para que Samuel faça exatamente a mesma coisa que ele já havia feito. Se você prestar atenção comigo aí, no versículo de número 5, o povo de Deus pede assim: veja, estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei. Eles pedem para que Samuel os constitua um rei. Constituir, meus irmãos, é a mesma palavra do versículo 1, que mostra que Samuel constituiu os seus filhos como rei, ou como juízes. Ou seja, o que o povo está pedindo não é para que Deus resolva o problema de pecado daqueles 2 filhos de Samuel, estabelecendo uma nova liderança. Eles querem uma forma humana de colocar uma nova liderança sobre eles, ao gosto deles. Aqueles líderes, meus irmãos, estão querendo resolver um problema de corrupção, não pelo poder de Deus, mas pelo sistema que os governa. Então, o que eles têm é apenas uma desculpa. Os filhos de Samuel são apenas a desculpa para que aquele povo tenha os desejos do seu coração satisfeitos. E qual é então o desejo do coração daqueles que estão pedindo um rei? O versículo 5 ainda nos deixa claro: para que nos governe como o tem todas as nações. Aquele povo, meus irmãos, queria de forma clara, direta e objetiva se conformar às nações vizinhas. Eles desejavam, eles queriam ser como os outros povos que os cercavam. E então Deus mostra a profundidade do problema do pecado desse povo. Deus diz que isso é uma forma de rejeição, é uma forma de virar as costas, de dizer para Deus que Ele não deve mais governar o seu próprio povo. E isso fica claro para nós quando nós olhamos a resposta do povo lá no versículo 19 e versículo 20, quando ele diz assim: porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não,
mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Meus irmãos, Deus tem vencido as batalhas de Israel até aqui. Se nós olhássemos os 2 capítulos anteriores, nós temos Deus libertando o seu povo em mais uma guerra. No entanto, a rejeição desse povo é tão profunda, o seu desejo de ser como quem o cerca é tão intenso, que eles dizem que é um ser humano quem deve guerrear por eles, e não o próprio Deus Todo-Poderoso. E então Deus explica para Samuel que o pedido daquele povo é apenas mais uma manifestação de rebeldia e idolatria, coisa que o povo tem feito desde que foram libertos do Egito. Desde que Deus estabeleceu uma aliança, o povo não tem cumprido. E aqui mais uma vez, o povo de Deus rejeita o seu próprio Deus. Infelizmente, essa não é uma realidade somente do povo de Deus no passado, mas também nossa. Como povo de Deus hoje, nós temos essa mesma tendência, meus irmãos, de tentar nos conformar ao mundo que nos cerca, rejeitando a Deus com um coração que é idólatra. Por isso, o nosso problema é que nós rejeitamos a Deus para nos conformar ao mundo. E quão facilmente nós fazemos isso, meus irmãos? Quão facilmente nós somos inclinados a nos conformar aos povos que nos cercam. E toda vez que nós cedemos a essa conformidade, nós nos tornamos idólatras. Nós rejeitamos a Deus quando buscamos satisfazer o nosso coração com outras coisas que não são Deus. Quando nós tentamos resolver problemas sem ter Deus à nossa frente, mas achando que os sistemas, que as técnicas serão capazes de resolver os nossos problemas. Rejeitar a Deus, meus irmãos, na verdade é um pecado muito mais antigo, que mostra a condição pecaminosa do meu e do seu coração, algo que eu e você temos na Escritura, o testemunho. Rejeitar a Deus, meus irmãos, é o mesmo problema que Adão e Eva fizeram no Éden. Rejeitaram a sua palavra, rejeitaram o seu modo de direcionar as coisas, tomaram de um fruto que não deveriam e caíram em pecado. No final, eles se conformaram à própria serpente. Mas sabe como é que eu e você fazemos isso hoje? Como é que eu e você nos conformamos ao mundo que nos cerca? Quando eu e você consumimos pornografia e rejeitamos o prazer que nós podemos ter em Deus, na palavra de Deus, como Ele diz, achando que vamos poder encontrar a satisfação nisso, no pecado, rejeitamos o prazer que Deus e só Ele pode nos dar, aceitando um falso prazer numa atuação perversa de sexo. Ou então, meus irmãos, quando eu e você rejeitamos a provisão de Deus na nossa vida, desejando uma estabilidade financeira a qualquer custo. E perceba, meus irmãos, a nossa capacidade de transformar aquilo que é bom, aquilo que é legítimo, em algo idólatra, em algo que nos afasta do nosso Deus, algo que nós usamos para jogar contra o nosso Senhor, rejeitando de todo o coração. É claro, meus irmãos, buscar estabilidade financeira não é pecado. É claro, meus irmãos, que o sexo não é pecado. Ele é pecado, ou se torna pecado, quando eu e você colocamos isso como centro da nossa vida e passamos a nos conformar a esse ídolo, principalmente para termos a estabilidade que o mundo diz que nós temos que ter, para termos o prazer que o mundo diz que nós devemos ter, ou seja, nós nos conformamos àqueles que nos cercam, achando que vamos conseguir o melhor para a nossa vida. E como todo pecado, meus irmãos, a idolatria e a rejeição de Deus nos cegam para as consequências deles nas nossas almas.
Porque, meus irmãos, viver sobre o pecado é viver sobre opressão. É viver do mesmo jeito que Deus diz que o povo vai viver uma vez que tiver o seu rei. Porque, se você prestar atenção comigo, nos versículos de 10 a 18, Deus está mostrando para aquele povo quais serão as consequências de ter um rei. E de forma resumida, meus irmãos, aquele rei vai de alguma forma, ou de muitas formas, oprimir e explorar o povo de Deus. A quantidade de vezes que a palavra tomará, ou vai tomar, dizimará, é repetido nesse texto, meus irmãos, não deixa dúvida, para mim e para você, que a consequência de ter aquilo que o nosso pecado deseja é opressão e escravidão, como diz para nós o versículo 17. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Servos aqui, meus irmãos, pode ser traduzido por escravos. Então, eu e você, quando nos deixamos conformar ao mundo que nos cerca, estamos colocando sobre nós um novo peso de escravidão. Nós estamos agindo para a destruição da nossa alma. E então nós somos oprimidos pelo cansaço de buscarmos e buscarmos e buscarmos algo que nós nunca vamos encontrar nessa terra. Nós nos sentimos cada vez mais inseguros na busca da segurança que esse mundo diz que nós podemos ter. A estabilidade, o sexo, que foi o que nós usamos aqui, meus irmãos, mas você pode pensar em qualquer outro pecado na sua vida, que te oprime e acaba consumindo as suas forças, porque você, talvez de forma inconsciente, esteja desejando ser como aquele colega de trabalho, como aquele colega de escola, como aquele personagem fictício de uma seriado ou de uma televisão. Tudo isso oprimindo e destruindo a sua alma. E esse então, meus irmãos, é o preço que nós assumimos quando nós queremos nos conformar com o mundo, fazer as coisas do mesmo jeito que aquelas pessoas que nos cercam. É não viver o governo de Deus sobre a nossa vida, nos sentindo impotentes para lutar as nossas batalhas, gastando uma energia que nós muitas vezes nem temos, para cavar um buraco de onde nós não conseguimos sair sozinhos. Agora, meus irmãos, essa é uma situação crítica, não é? Se eu e você vivemos assim, se nós enfrentamos isso, se constantemente somos tentados a nos conformar a esse mundo, ou muitas vezes já estamos conformados e não percebemos, a nossa condição pecaminosa nos levando a rejeitar a Jesus, como é que então esse texto nos mostra a boa notícia? Como é então que esse texto nos diz que é possível ter ainda uma vida diferente? Como é que esse texto nos mostra a misericórdia de Deus? A verdade, meus irmãos, é que Deus, uma vez que é rejeitado, não rejeita o seu povo. Pelo contrário, Deus aprova aquele que é o seu próprio rei. Porque, meus irmãos, aqui no capítulo 8 de 1 Samuel, nós temos o cumprimento de uma profecia. Se você for comigo lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículos 14 e 15. Deuteronômio, capítulo 17, versículos 14 e 15. Diz o seguinte: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei com todas as nações que se acham ao redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher.
homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Ou seja, meus irmãos, já estava no plano de Deus estabelecer um rei sobre Israel. E eu não sei se você percebeu, mas no nosso texto nós temos uma tensão. Qual é a tensão? O povo de Deus está pedindo um rei. E Deus fala: o fato deles pedirem um rei para mim é eles me rejeitarem. Onde é que está a tensão? Deus então dá um rei. O que fica para nós então é: Deus aprova ou não aprova Israel ter um rei sobre sua vida? O que é que Deus quer fazer então? Porque quando nós vemos então no versículo 22, Deus dizendo: estabelece-lhes um rei, e aqui eu chamo a sua atenção de novo para a mesma palavra que é usada lá em Deuteronômio, estabeleçamos um rei sobre nós. É Deus quem vai estabelecer esse rei, quem vai não constituir, como diz antes, mas quem vai colocar o seu rei. Mas nesse primeiro momento, meus irmãos, Deus vai deixar que o povo escolha. E mesmo assim, a interpretação de Paulo, lá em Atos capítulo 13, 21, é que é Deus quem está dando esse rei para o seu povo. Então, a gente pode ter certeza que Deus aprova um rei sobre Israel, mas não qualquer tipo de rei, tem que ser um rei segundo Ele mesmo, um rei que vai obedecer a Ele, um rei que vai conduzir de acordo com as suas leis. Deus aprova, meus irmãos, um rei que seja escolhido por Ele, que seja ungido por Ele. E aqueles líderes então, meus irmãos, saem da presença de Samuel, entendendo que Deus de fato está aprovando um reinado, ainda que humano, sobre as suas vidas. Mas não vai ser nos termos que aquele povo quer, não vai ser do jeito que aquele povo deseja. Porque é Deus quem vai dizer quem vai ser rei e quem não vai ser rei. Ele vai escolher um rei que vai continuar honrando a aliança que ele fez com o povo no Egito. Então Deus, meus irmãos, apesar da rebeldia do povo, age com amor, age com graça, conduzindo até mesmo os desejos e pedidos pecaminosos e impertinentes daquele povo para o bem deles. Deus está transformando o que pode ser mal em bem. Deus está falando: a sua motivação está errada, mas o seu pedido ainda pode ser usado para o seu bem. A verdade, meus irmãos, é que Deus não rejeita o seu povo, mesmo quando esse povo tenta se conformar ao mundo. Pelo contrário, Ele redime o seu povo e redime o mundo. Ele age com amor para reverter esse mal, para salvar o seu povo deles mesmos e manter esse povo exclusivo para si. É assim, meus irmãos, que Deus continua agindo sobre a minha e sobre a sua vida. Nós somos conduzidos para não nos conformarmos com o mundo, porque Deus já reina sobre a minha e sobre a sua vida. E a verdade para mim e para você então, é que uma vez que nós temos uma aliança com Deus, Ele então é quem conduz, quem governa quem nós somos. A aliança, meus irmãos, que nós fazemos com Deus, não é uma aliança como aquela que foi feita no Sinai. Ela é mais profunda, ela é mais completa. A aliança que nós fazemos, meus irmãos, com Deus, é uma aliança de sangue, estabelecida em Jesus Cristo. Jesus, meus irmãos, que é Deus, Ele veio ao mundo para vencer, então, todas as batalhas. Ele é aquele que se põe na frente do povo, em vez de colocar o povo à sua frente, para vencer a guerra, como faria o rei estabelecido por Israel. Cristo, Ele vem para resolver o problema da nossa rejeição contra Deus. Ele é quem vem nos mostrar o problema da nossa idolatria. Jesus, meus irmãos, veio ao mundo para morrer a morte que eu e você merecíamos, por causa da nossa rebelião, por causa
do nosso virar de costas contra Deus. Cristo morreu, não só para morrer a nossa morte, mas para nos dar a vida que Ele tem em si mesmo, a vida que só Ele pode dar para mim e para você. Meus irmãos, Jesus é aquele que Deus escolheu para ser o seu rei prometido lá em Deuteronômio 17. Ele é Jesus, o Cristo, o ungido de Deus para governar, reinar, estabelecer o reino de Deus sobre essa terra. E nós vemos um testemunho claro do Novo Testamento nisso, porque Natanael chama Jesus de rei de Israel. O próprio Pilatos reconhece a Cristo como rei de Israel, coloca inclusive na placa acima dele. Uma multidão, meus irmãos, reconhece que Cristo é rei e o recebe com folhas de palmeiras. O testemunho da Escritura é claro. Só existe um rei que vai reinar eternamente sobre o povo de Deus. E quem deixa isso claro é um anjo, quando diz: e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Meus irmãos, Deus aprova com toda certeza um rei sobre o seu povo, contanto que esse rei seja Ele mesmo. E esse é o nosso Salvador, meus irmãos. Porque Cristo, diferente dos reis pagãos, diferente dos reis que nos cercam e tentam dominar e governar a nossa vida, Cristo não nos oprime, meus irmãos. Cristo não nos explora. Pelo contrário, Cristo vem e nos dá a libertação de toda escravidão. Cristo vem e se entrega totalmente para que nós tenhamos aquilo que nós precisamos. Nós nunca vamos clamar a Deus pedindo por libertação do nosso rei, meus irmãos. Pelo contrário, nós vamos pedir mais governo e mais direção do nosso rei sobre a nossa vida. Meus irmãos, não existe rei melhor do que o Senhor Jesus. Ele é o único por quem vale a pena ser governado. Então eu te pergunto, quem é que tem reinado no trono do seu coração? Você tem pedido a Deus para que outro reine no seu coração? Será que nas suas orações, quando você declara os seus pedidos, você está fazendo pedidos impertinentes? Será que você tem feito perguntas absurdas para o seu Deus? Como quem pede para que um ídolo ou alguma outra coisa governe o seu coração, satisfaça o seu coração? Meu irmão, minha irmã, nosso texto nos orienta, nos mostra que nós não precisamos nos conformar a esse mundo. Não simplesmente porque nos conformar a esse mundo seria rejeitar a Jesus, mas nós não devemos nos conformar a esse mundo porque nós amamos o nosso Deus, porque nós temos uma aliança, um compromisso eterno com Ele. Porque nós não queremos ser oprimidos por falsos deuses. Então, se você ainda não experimenta o governo amoroso de Jesus sobre a sua vida, essa manhã é uma oportunidade para você começar a experimentar. Basta você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Crer, botar a sua fé, depositar sua confiança total em Cristo. De que Ele pode te dar uma vida nova, de que Ele pode te aproximar e que Ele vai te reconectar com o seu Deus, por meio do perdão dos pecados. Meus irmãos, eu não sei, talvez você precise renovar esse compromisso. Talvez você precise lembrar quem é o rei da sua vida e que não é você mesmo. Porque uma vez que nós não nos conformamos com o mundo por causa do reinado de Jesus, meus irmãos, nós passamos a ser conformados, moldados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E deixa eu te contar uma coisa, não existe nada melhor do que ser como Ele.
Então, se arrependa e creia. Creia no poder de salvação dele todos os dias, para que você possa experimentar o reino de Deus na sua vida. Bom, o texto então nos mostrou como é que nós temos uma tendência a nos conformar ao mundo que nos cerca. Como um único pedido é tão absurdo e inconveniente a ponto de revelar o coração daquele povo. Mas o texto também nos mostra, meus irmãos, o cuidado e o governo de Deus sobre a vida do seu povo, sempre guiando aquelas pessoas para o bem, por meio do seu reinado eterno. Assim, o nosso problema pecaminoso, meus irmãos, de nos conformarmos ao mundo, só pode ser resolvido por um rei aprovado por Deus, que não somente nos dá o exemplo de como devemos viver, mas nos dá a capacitação de como nós devemos viver, ou de como nós podemos viver. Esse é o poder do Rei Jesus, meus irmãos, que nos entrega o seu Espírito Santo, para que nós não nos conformemos a esse mundo, mas sejamos renovados na nossa mente, por meio da palavra de Deus. É com o Espírito Santo à nossa frente, meus irmãos, que nós lutamos batalhas, que nós vencemos o nosso pecado de pornografia, de idolatrar a estabilidade, de querer ser como o outro, de querer ter o que o outro tem quando Deus não nos quer dar, quando Deus quer nos dizer quem nós somos. É pelo Espírito Santo de Deus, meus irmãos, que Cristo se mantém no centro e no trono do nosso coração. Então, não coloque um peso sobre si, mas faça como Samuel, diante de um pedido absurdo no seu coração, vá orar a Deus e pedir a orientação de Deus do que você deve fazer e de como devem ser conduzidas as coisas. A verdade é que quando eu e você fazemos essas perguntas ou pedidos indiscretos, nós temos a oportunidade de avaliarmos a nossa vida, meus irmãos, de percebermos algo no nosso coração que nós muitas vezes não percebemos. O que é que tem, então, governado o seu coração? Eu quero então te dar a oportunidade de orar nesse momento, um tempinho, para que você peça para que o Senhor mostre se você tem rejeitado a Ele ou não, se você tem se conformado com o mundo ao seu redor ou não, e peça perdão, peça por mais fé, para que Cristo reine continuamente sobre você.